O AC/DC acabou de soltar um novo disco chamado Power Up. E muita gente pede a minha opinião a respeito desse disco. E eu vou falar a respeito disso nesse vídeo. E vai contrariar muita gente. Presta atenção. Black Friday. Black Friday é para os fracos. Na Hotmart é Black November. E nós não podíamos ficar fora dessa. No mês de novembro, você compra o meu curso com 40% de desconto. Mas infelizmente, as vagas são limitadas. Preenchidas as vagas, acaba a mamata, no dia que for. Então corra e garanta já a sua vaga. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. Ivan Buzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus, e agora, com o método Ivan Buzik Definitivo de Viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, o AC/DC soltou um novo álbum recentemente. O 17º álbum de estúdio, intitulado Power Up. E muita gente escreveu, muita gente anda me pedindo a opinião a respeito desse álbum, e é exatamente isso que eu vou dar a vocês nesse vídeo. Claro que antes você vai fazer sua inscrição no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem bacanas. E a minha opinião, ela é um pouco diferente da maioria das pessoas, porque tá todo mundo babando. Ah, que demais, o AC/DC voltou como sempre, sempre bom, blá blá blá, aquela coisa toda. Mas eu notei algumas diferenças nesse disco em relação aos anteriores. Por exemplo, uma das coisas que eu senti falta nesse álbum foi de uma maior presença de canções com andamento mais rápido. Tá tudo muito cadenciado, tá tudo muito... lento não é bem a palavra, tá? Eu vou explicar isso em detalhes mais pra frente aqui no vídeo. E eu também achei que a sequência das músicas no álbum, eu achei um pouco equivocada, assim. Eu puxaria algumas canções do final um pouco mais pra frente, colocaria algumas mais pro final. Agora, o que é importante é, antes de qualquer coisa, cara, é evitar qualquer tipo de comparação, evidentemente, com esse clássico aqui que é o Back in Black. Tem muita gente falando, é um grande disco, é digno de fazer, é digno de ter algum tipo de comparação. Não, cara, não é digno não, tá? A única comparação que você pode fazer, ou melhor, a única semelhança que existe entre um disco e outro, é o fato de que aqui a banda continuou sem um dos seus principais integrantes, né? Que é o Bon Scott. Foi substituído aqui pelo Brian Johnson. E agora no Power Up, eles estão sem o líder da banda, o verdadeiro líder da banda, que era o Malcolm Young, que faleceu, você sabe disso. Nesse disco Power Up, temos a volta do Brian Johnson, né, aos vocais, depois que ele diz que resolveu aquele problema dele de audição, né? Segundo ele, os médicos disseram que se ele não parasse de excursionar, ele ia ficar surdo, aquele blá 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 todo. Só que na verdade esse não foi o principal motivo da saída dele anos atrás, né? Ele na verdade ele foi demitido, sim, pelo Malcolm Young, no meio, quase no final da turnê. Na verdade, um pouquinho antes do final da turnê desse disco aqui, ó, do Rock or Bust, né? E aí o que acontece? O Malcolm Young morreu em 2017, você sabe disso e tal. E você sabe também que os shows restantes dessa turnê foram depois remarcados e foram concluídos pelo Axl Rose, né? Exatamente, foram acho que uns 10 shows. E o Axl Rose mandou bem, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Voltou também, sabe quem no Power Up? Voltou o Phil Rudd, que era o batera, né? O Phil Rudd, ele cumpriu pena. Aliás, ele cumpriu pena domiciliar, cara. Porque ele acabou sendo acusado
Ele foi acusado de um monte de coisa, né? Mas ele foi condenado por posse de anfetaminas. E dá pra perceber isso, você vê o rosto do Phil Rudd, ele tá muito envelhecido. Perdeu vários dentes. Isso é típico de quem usa anfetamina em excesso. E ele foi condenado por posse de anfetamina, foi condenado por posse de maconha. E ele se livrou, cara, de uma seríssima acusação de mandante de um assassinato lá na corte da Nova Zelândia. Com a volta do Phil Rudd, mandaram embora de novo o coitado do Chris Slade, cara. É impressionante, cara, como ninguém dá o devido valor a ele, cara. Ele sempre, já acho que a segunda ou terceira vez que ele é mandado embora da banda justamente pro retorno do Phil Rudd. O cara é eterno suplente, vamos dizer assim. E aí o Phil Rudd, ele voltou, cara, por quê? Porque primeiro que eles se encontraram no funeral do Malcolm Young, e o Phil Rudd, cara, ele passou esse tempo todo, depois da condenação dele, ele passou esse tempo todo fazendo terapia. Voltou mais calminho, né? Porque o cara era muito esquentado, mas evidentemente que fisicamente ele tá nítido que ele passou um bom tempo mergulhado na anfetamina, né? Quem também voltou foi o Cliff Williams, que falou que depois da turnê ele tinha se aposentado, que não sei o que, blá blá blá. Voltou dizendo que tinha se arrependido da aposentadoria, aquela coisa toda. Cara, na verdade não é nada disso, cara. A volta desses 3 integrantes, ela aconteceu justamente, cara, porque o Malcolm Young morreu, cara. Ele não tá mais no comando. Se dependesse dele, nenhum desses 3 estava de volta. E aí, obviamente, você sabe que o Power Up é dedicado ao Malcolm Young, né? E agora quem tá no comando é o Angus Young. E o sobrinho dele, o Steve Young, voltou a aparecer na guitarra base, agora substituindo o Malcolm. E na verdade, se a gente for olhar em retrospecto, a gente já sabia mesmo que isso ia acontecer, quando em 2018 rolaram umas fotos da banda no estúdio do Bryan Adams, lá no Canadá, que foi justamente o estúdio onde eles gravaram os discos anteriores, como o Rock or Bust, que eu mostrei para você agora, aqui, ó, nessa edição holográfica bem legal, e o Black Eyes, foram gravados nesse estúdio. E eles, inclusive, escolheram voltar a trabalhar com o mesmo produtor desses 2 discos, que é o Brendan O'Brien. Agora, tem um detalhe curioso que ninguém percebeu. Os créditos das músicas do Power Up são todos do Malcolm Young e do Angus Young. Todas as canções. E aí veio uma explicação dizendo que o que você ouve no Power Up são várias músicas antigas que foram reaproveitadas, né? Foram músicas que não entraram no Black Ice e no Power e no Rock or Bust, né? Não entraram. Blá blá blá, aquela coisa toda. Só que isso é tudo cascata. Sabe por quê? Porque nenhum dos irmãos Young, os caras nunca escreveram letras. Nunca. As letras sempre ficaram a cargo dos vocalistas, do Bon Scott e do Brian Johnson. E aí como é que agora o crédito de todas as músicas são só dos 2? Claro que tem uma explicação para isso, só que ninguém vai admitir. Uma das condições para que o Brian Johnson fosse aceito de volta, né? E só foi aceito porque o Malcolm Young morreu, foi que o Angus chegou para ele e falou assim, cara, você vai abrir mão dos créditos das letras, cara. Vai ficar tudo comigo e com o meu falecido irmão. Tá na cara que foi isso que aconteceu. E outra coisa, eu não duvido até que o sobrinho, né, o Steve Young, ele tenha composto várias músicas que a gente ouve no Power Up em parceria com o Angus Young e também teve que abrir mão dos créditos para poder voltar. Você lembra muito bem quando eu fiz o Aposto que Você Não Sabe do AC/DC? Você lembra muito bem de como é que funcionaram as coisas dentro nos bastidores da banda. Você lembra, né? Era um negócio ditatorial. Eu não duvido que isso tenha acontecido novamente. Eu cravo, aliás, quase com certeza que foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente tem o disco em si, né? O disco ele começa com uma música chamada Realize, que ela começa de uma maneira meio apoteótica, assim, sabe? Tem uns riffs bacanas.
E mostra que o Steve Young continua a copiar literalmente o estilo de tocar do Malcolm Young. Essa música Realize, ela não tem um refrão memorável e nem mesmo tem um solo propriamente dito do Angus Young, cara. Ele fica fazendo só uns licks ali de vez em quando, mas tem um backing vocal, um coralzinho simpático, né? E tem algumas outras canções, por exemplo, que tem uma levada de batida, inclusive, meio diferente. E aí que começam a acontecer as diferenças que eu citei no começo do vídeo. Você pega uma música, por exemplo, chamada Through the Mists of Time, que na introdução dela já tem uma levada de batida diferente do Phil Rudd, na introdução. E a canção, assim, ela tem um ar de nostalgia, né? Que é uma coisa que não era muito comum de você... Não só não era, como não é muito comum de você encontrar nos discos do AC/DC. Sem querer parecer exagerado, essa música, ela tem uma certa tristeza. Ela podia estar, por exemplo, num disco do Rod Stewart. E é uma música que ela tem um certo... Como é que eu vou dizer, cara? Ela tem um certo cansaço na execução. Cansaço talvez seja um exagero, mas ela tem uma empolgação mais reduzida, vamos dizer assim. Em compensação nessa música, o Angus Young faz um solo bem legal. Aí tem uma série de outras canções, como Rejection, Systems Down, Witch Spell e Code Red. Fora de brincadeira, cara, elas parecem sobras desse disco aqui, ó, do Flick of the Switch. E isso não é um demérito, porque eu particularmente eu gosto desse disco. Só que os refrãos, caras, eles são praticamente inexistentes, né? Em termos de carisma, vamos dizer assim, né? Os solos do Angus Young são curtos, mas são bem construídos. Tem uma outra música no Power Up chamada Money Shot, que como é que eu vou definir? Ela é uma música boa para servir como trilha sonora de striptease. Não tem assim um refrão memorável, né? Mas dá pro gasto, né? Enquanto que o Angus Young, ele faz um solo ali que não tem muita surpresa. Mas é uma música muito legal para servir de trilha sonora para um belo striptease. E tem várias músicas do AC/DC que são perfeitas para isso. Striptease feminino, obviamente, né? O disco tem um acerto muito grande, que é a escolha da primeira música de trabalho, que foi Shot in the Dark, né? Assim, o refrão é excelente. E é outra música também muito boa para um striptease feminino. Tem uma outra canção, por exemplo, chamada Kick You When You're Down, que também tem um refrão bem legal. E é engraçado que tem uns licks também legais do Angus Young espalhados ao longo da canção, né? Tem um solo dele que é bem faiscante. Se sou o produtor, eu teria chamado o Axl Rose para fazer uma participação nessa música. Kick You When You're Down. Eu teria chamado, tipo, vem cá, vamos cantar junto com o Brian Johnson aqui. Eu teria feito isso numa boa. Tem outras duas canções nesse disco, uma chamada Wild Reputation e a outra chamada Demon Fire, que tem uma outra característica bem diferente, talvez seja um exagero, mas um pouco diferente em relação aos outros discos do AC/DC, porque o baixo, cara, ele tá muito na frente da mixagem. E ele tá muito nítido. E nessas músicas, por exemplo, tem momentos em que o Brian Johnson, ele fala e canta com uma voz bem mais grave, o que também é algo muito raro de você encontrar em canções do AC/DC nos discos anteriores, né? A Demon Fire, por exemplo, o que acontece? Ela cumpre bem, vamos dizer assim, a cota de uma canção com andamento mais rápido. E ela tem um refrão muito legal. Mas eu confesso que eu senti falta de mais músicas com andamentos um pouco mais acelerados. Tem uma música no disco chamada No Man's Land, por exemplo, que ela tem uma cadência bem mais lenta. Mas em compensação ela tem um refrão que gruda na orelha. Agora, a má notícia a respeito desse disco, cara, é que como é que eu vou dizer? Inacreditavelmente, esse disco não vai ser lançado no Brasil.
Muito menos a edição luxuosa que tem lá fora, que parece um outdoor luminoso, que pisca junto com a mão. Cara, esse disco não será lançado no Brasil, cara. Sabe por quê? Porque a gravadora da banda, a Sony, já não lança CDs aqui no mercado há muito tempo. Lembra, por exemplo, que o disco mais recente do Ozzy também não saiu. Por quê, cara? Porque a fábrica da Sony em Manaus, a fábrica geral da Sony de produtos eletrônicos, onde inclusive eram fabricados os CDs, essa fábrica fechou. A Sony fechou essa fábrica. Obviamente, por quê? Por causa da pandemia, não tem como manter uma fábrica dessa. E segundo, cara, porque a Sony não acredita mais em CDs aqui no Brasil, cara. E eu vou falar uma coisa pra você, sinceramente, falando assim, eu acho que a Sony vai acabar mantendo um escritório dela aqui no Brasil, só pra dizer que não caiu fora daqui completamente. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esta é a minha opinião a respeito do mais recente álbum do AC/DC, o Power Up. Lamento, cara, mas eu não fico babando o ovo como todo mundo tá dizendo que esse disco é um clássico, blá blá. Não, cara, tá muito longe de ser um clássico e tá muito longe de figurar sequer numa relação de melhores discos do AC/DC. É um disco honesto? Ok, mas ele é um disco meio cansado no geral. Não esquece então de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo, com mais uma opinião para repartir aqui com vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.